No programa de hoje, o político mais seguido e perseguido dessa nação. O homem vai a pé, de carro ou caminhão levando a multidão. Eles vão pra última curva. Pode não, pode não, pode sim. Meu Deus, Jesus, Jeová, Ave Maria. Um dos deputados mais votados da história. Falando de IA. Ô amigo, IA não caminha isso tudo aqui não, amigo. Você é doido, amigo? Palmas para o paizão da Aurora e da Serena, Nicolas Ferreira. Fala, Nicolas. Estamos presentes aqui do Superman. Eu vi o Superman, que era o Superman. Superman ali, ó. Superman da linguiça. Superman da linguiça. Candidato. Pavanato. Olha lá, o sertanejo aí, O Pavanato. Pavanato. O Pavanato foi o único que eu conheço que votou contra o IPTU. Exatamente. Esse é bom. Foi o único. Menino é bom. Menino é bom. Tô reclamando do corte rápido, mas pelo menos votar trinca de água. Não é? E veio com uniforme. Votou contra o IPTU. E aí, Nicolas? E agora? E agora? O que vai ser? Porque na quaresma agora eu estou fazendo uma análise da minha vida. Eu votei muito mal. Principalmente para deputado federal, deputado estadual. Sim. Senador eu votei mal também. Vixe. Eu votei muito mal. Vereador? Vereador pior. Também. Vereador? Também, mas eu votei mal. Votei muito mal. Fez uma análise e falou, putz. E agora eu tô lendo O Príncipe, do Maquiavel, por indicação do meu filho. Ele falou, pai, sabe por que você votou mal? Porque você não leu Nicolau Maquiavel. Eu falei, beleza, me dá o livro. E ele diz o seguinte, no poder, só tem dois jeitos de você chegar no poder. Ou é pela fortuna, ou é pelo virto, que é você ser virtuoso. E não é no conceito moral. Certo. Se pela sorte, se tiver sorte, deu sorte. O Nicolas apareceu, aconteceu alguma coisa, ganhou a eleição, poderoso. Aí que tá. E ele compara a fortuna a um rio. Quando o rio tá calmo, tudo é bom. Quando o rio está complicado, quando o rio está com as suas águas, sujo, aí você vai precisar ser o cara que tem o virto. Que é o quê? Que é a coragem, que é o cara que não tem medo de tomar decisão, que é o cara que tira o dele e bate na mesa e fala, eu vou resolver o problema. E ele diz o seguinte, para ser um cara bom na política e no poder, você tem que ter a astúcia da raposa e a força do leão. E é assim que eu vou fazer o voto na minha próxima eleição. Boa noite, Brasil! Boa noite, Brasil! Não me diga não! Não me diga não! É o Emílio na eleição! Nicolau Maquiavel, eu não voto mais em amigo. Não tem mais amor. Não tenho mais amor. Acabou meu amor. Frieza do voto. Acabou. É raposa e leão. Vai perguntar pro GPC. A astúcia da raposa e a força do leão. Boa. É você que eu vou votar? E aí? Não sei. Não dá, né? Você vota onde? Em São Paulo? Eu voto em São Paulo. Então você não vai votar em mim. Ele pode mudar pra... Você pode... Não, acho que não dá. Pelo causa do domicílio eleitoral, tem um prazo. Mas se eu fosse de São Paulo, eu acho que você poderia votar em mim sim, não tinha problema não. Mas eu não sou de Minas Gerais. E você vai ter que escolher algum outro aí. Mas vai pra São onde? Paulo. E quem é que tem a astúcia da raposa e a força do leão? Aqui em São Paulo. A gente pode falar, eu não sei por conta de questão eleitoral. Acho Você pode que não falar pode. pra votar, etc. Daqui a pouco os caras me caçam aí. Mas enfim, se eu fosse votar em um pré-candidato em São Paulo, eu acredito que tem vários nomes aí. O Pavanato é um deles. Que Sim, é um o Pavanato vai sair? Federal, né, Pavanato? Ele acha que sim, é candidato. Candidato. O cheiro daqui. O Pavanato é um deles. Que agora é engraçado que some os nomes, né, cara? Eu gosto da brincadeira lá do Celso Portiolli. Eu tenho certeza, cara, que você esquece. Qual é a capital do Brasil? Ai, meu Deus. Mas eu acho que tem muita gente boa. Por exemplo, eu vou citar alguns outros nomes que vêm aqui na minha mente, tá? No Nordeste ali, por exemplo, no Ceará, você tem o André Fernandes, que fez uma campanha estupenda ali para prefeito. Lutou contra a máquina, Emílio, assim, de um jeito absurdo. Perdeu por diferença de 6 mil votos. Ele teve aqui. É nada lá. E a gente sabe que a máquina, amigo, lá no Ceará, em Fortaleza, é diferenciada, né? Então foi uma campanha, assim, inacreditável. Ele, inclusive, teve mais votos lá do que o Bolsonaro na campanha presidencial. Então ele conseguiu furar uma bolha. Você tem, enfim, lá em Belo Horizonte, você tem o Pablo também, que é o vereador, mas votar também lá de BH, que eu apoiei ele nessas eleições. Tem o Guilherme Kilter, que é lá de Curitiba. Aqui em São Paulo também tem o Pedro Ponce, que fica ali na rua. O Douglas Garcia, que também fica na rua, fazendo perguntas para as pessoas também, fazendo esse embate ideológico. Ana Campanholo,
Lá em Santa Catarina também, para mim, é uma das mulheres mais capacitadas aí que a gente tem em nível de intelectual profundo mesmo. Você vê que ela estuda, você vê que ela é uma pessoa extremamente capaz. O Felipe Barros, lá no Paraná, também é um que vem, eu acho que para Senado. Então, assim, tem muita gente boa. O Thiago Medina, que inclusive hoje, cara, tá instaurando a CPI do caso lá do prefeito de Recife, que passou pro PCD para trás, para poder jogar o cara para frente. E esse cara era filho do juiz que beneficiou ele na decisão. Brasil. Agora me fala uma coisa, quem é o cara que eu tô na quaresma, hein? Sim, você tá tranquilo, tô vendo. Tô na quaresma. Focado. Claro, é o período de reflexão, pô. A quaresma existe pra isso, pra você fazer... Quem é o cara? Porque você sabe que a direita é complicada. A direita é uma coisa muito complicada. Eu quero saber quem é a pessoa que vai fazer aqueles 32 milhões de pessoas que não votaram na última eleição, sair de casa e votar. Quem é essa pessoa? Você tá falando para presidente? Tô falando para presidente. Para tudo, né? Cara, eu acredito o seguinte, que essas pessoas que ficam no centro, elas precisam ser alcançadas, e o erro que a direita tem é de muitas vezes só falar para a base. Eu acho que é importante você ter uma manutenção da base. Esses dias mesmo atrás, né, fui, enfim, atacado no sentido de não estar apoiando o Flávio, e eu deixei muito claro, falei, olha, cada um é uma parte desse corpo. Se todo mundo querer ser mão, o corpo não vai andar. Exatamente. Se todo mundo querer ser pé, o corpo não vai enxergar. Então, você pode perceber que desde quando eu fui candidato a vereador e antes disso, quando eu não tinha cargo nenhum, eu sempre fiz vídeos voltados para alcançar outras pessoas. Por quê? Porque no fim das contas, quem já está comigo, já está comigo. Exato. Eu preciso alcançar outra pessoa. Então, hoje, tem muita gente aleatória, Daniel, aleatória que me segue, assim. Que muita gente fala assim, cara, eu nem sabia que você... Tipo assim, não segue talvez outras pessoas de direita, mas me segue. Porque há um trabalho voltado para outros temas, e principalmente para temas que realmente importam na vida das pessoas. Eu não tenho nada contra o perfil lá do deputado ser só urgente, virar um canal de notícias. Cara, você faz o que você quiser com o seu Instagram. Mas eu prefiro olhar para causas que são mais profundas, como, por exemplo, semana passada, eu fiz um vídeo, assim que eu soube, na verdade 19 de dezembro, assim que eu soube da manchete que a 9ª Câmara Criminal, dentro, né, do TJMG, deu uma decisão para poder livrar um pedófilo de 35 anos que tinha relações sexuais com uma criança de 12 isso em Minas, né? anos, em Minas Gerais. A mãe, inclusive, consentia, sabia, e a mãe recebia a cesta básica desse cara. Então, assim, claramente, um cara alienando aquela família para poder ter aquele tipo de abuso. A gente fez um vídeo e passou, sei lá, 3 dias, eu marquei uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, passou menos de 24 horas, este mesmo juiz reverteu a decisão, ele colocou esse cara na cadeia, a mãe também, condenada a 9 anos de cadeia, e este mesmo desembargador já foi afastado do caso e a Polícia Federal já está investigando. Então isso foi através, obviamente, de pressão da internet. Tem um engajamento. E viva a internet, porque se não fosse a internet... Passa batido. Cara, o meu cargo, Emílio, ele tem um limite de atuação. E as pessoas falam assim, caramba, você só vai falar, mas é claro, o parlamentar precisa falar, ele precisa falar. Então, assim, eu acredito que cada um tem uma função nesse aspecto e eu sempre olho realmente para causas, poxa, é por isso que eu tô aqui, eu não vou ficar só falando para poder fazer campanha para alguém. Pô, imagina, porque se for dessa forma, eu vou transformar o meu Instagram para uma coisa só. E eu não vou fazer isso. As pessoas são complexas. Existem pessoas que são diferentes umas da outra. Ela concorda talvez 30% com você e discorda 70%. Perfeito, tudo bem. sim. Vamos ganhar ela no 30%, pô. Sim. Vamos trazer ela pra cá. Então, mas aí você acha que o Flávio vai ter a astúcia da raposa? Cara, eu espero que Porque sim. astúcia, o que eu digo? É ele conseguir convencer a essas divisões e ir para um caminho só. Porque o velho Bolsonaro... Tá certo. O velho Bolsonaro era o cara que todo mundo se colou nele. Inclusive cara que se aproveitou do velho Bolsonaro. Porque você sabe que tem essa turma que fica indo e voltando. Você acha que ele vai ter astúcia nesse momento? Porque você pegar o governo federal, tá meio fraco, né? Não, meio fraco não, ele atingiu fraco, eu sei, mas é o Calango. O Calango é incrível. Mas Calango eu acho que o Flávio volta. Cara, eu acho que sim. Calango, você foi lá pro norte de Minas, lá tem Calango. Se você quiser, eu te levo lá ver os Calangos. O Calango, você fala, pô, cadê o Calango? Daqui a pouco ele vê o Calango. Cara, na época de campanha, inclusive eu vi isso de um cara do PT, falou assim, na época da campanha, o Lula se transforma. Ele não começou ontem em campanha não, mas o ponto é, Emílio, eu acho que das entrevistas que eu tenho visto do Flávio, ele tem conseguido fazer, ele até brincou, né, ó, vocês estão pedindo o Bolsonaro
sempre um Bolsonaro equilibrado, eu tenho sido esse cara, né? De poder conversar, trazer pra cá, trazer pra lá. Não é à toa que agora deu uma última pesquisa aí que ele tá 0,1%, né? À frente do Lula. Então, eu acho que ele tem conseguido trazer essa figura, digamos assim, mais conciliadora. Conciliadora. É porque equilibrada, cara, é uma palavra meio ruim, porque pode parecer que o Bolsonaro não era equilibrado. Eu sei, realmente, hoje é o seguinte, se o cara, vamos lá, eu tenho uma régua de 30 centímetros, o meio é 15. Mas se você fala que o meio dessa régua é 2, concorda comigo que o que tiver no 15 já é um extremo? Então, assim, pra mim, o Bolsonaro era um cara equilibrado. Ele tinha, obviamente, questões de comunicação, tem hora que ele passava um pouco, mas, poxa, imagina, tá todo mundo contra você, Globo, etc e tal. Pra mim, ele poderia ser um cara mais equilibrado quando ele era deputado. Escrevia lá, pô, vai queimar a tua rosca lá. Aí, beleza. Mas, assim, como presidente, amigo, pô, você nunca esteve ali naquela posição. Cobrar um equilíbrio prefeito do cara é uma coisa surreal, principalmente no momento de pandemia, né? Que ninguém sabia o que fazer. Então, eu acho que o Flávio tem feito. Então, mas aí entra o Virto. Entra o Virto, exatamente. Aí entra o Virto. Que tem que ter, não tem porque outro. a fortuna, beleza. Quando o rio tá calmo, tudo. Até eu. Sim. Até eu. O problema é quando o rio tem turbulência do rio. O bastidor é bom. Cara, eu estive com o Bolsonaro lá na cadeia, né? E, primeiro, óbvio que ele tem enfrentado questões de saúde sérias, por conta, inclusive, da facada. Os soluços vai, os soluços voltam, né? De, sei lá, 2 em 2 dias. Ele foi me contando. Mas um ponto interessante, eu achei ele com a mente muito lúcida. Muito lúcido. Ele foi, eu acho que uma das primeiras vezes que eu conversei com ele, eu acho que também, por ele estar ali, né, digamos assim, mais solitário, tá, inclusive, lendo, inclusive, mais a Bíblia, ele falou que estava vendo ali um seriado, uma novela cristã, acho que chama Reis. Isso. E ele, cara, eu conversei com ele a respeito de algumas coisas que passaram, e ele falou comigo, não, eu errei. Tipo, eu me arrependo disso daqui. Então, foi interessante porque ele percebeu, primeiro, de que as pessoas que preocupam com ele não vão ser as pessoas que vão falar Bolsonaro, você tá certo, independente do que você faça. Não, o amigo chega e fala, presidente, eu acho que isso aqui é bom dar uma realinhada. Exato. Eu cheguei e falei com ele, eu falei, presidente, você sempre foi o cara forte. O teu apelido era, sei lá, no exército, era cavalo. Né? Você sempre foi esse cara, sei lá, de 1 metro e tantos, entendeu? O cara que fala firme e tudo, é um cara combativo que não retrocede. Então não deixe com que as pessoas retirem essa essência sua. Cara, e foi muito interessante que ele foi me ouvindo. E eu falei com ele, presidente, muitas das coisas que eu vou te contar aqui, eu sei que, poxa, você tá preso aqui e tudo. Ele, não, pode falar, tá tranquilo, pode falar. Eu falei, eu quero falar realmente pro seu bem, que eu me preocupo com você, cara. E eu quero que você, enfim, saia dessa. Mas não tem como sair dessa se você não manter a sua essência. Sua essência combativa, do cara que enfrenta. E o problema é que tem muita gente em volta que quer, enfim, tirar essa essência do virtus do cara, não sei se é nem visto que fala, mas da virtude do cara, que sempre foi essa. Uma essência combativa, pô. Entendeu? Então foi muito interessante. Bolsonaro tá lúcido mentalmente, tá forte mentalmente, tá querendo, sabe, assim, sair dessa situação mesmo. E eu fiquei, assim, triste, obviamente, de vê-lo nessa situação, mas feliz de poder revê-lo e ver, cara, que ele tá com uma mente muito diferente, por exemplo, das brigas que estão tendo aqui fora. Ele tá muito atento ao que tá acontecendo. Então, mas isso é briga por protagonismo, né? Cara, pra ser o protagonista da olha bagaça. Que interessante, ele falou comigo assim, tava vendo aqui o seriado aqui do Reis, e engraçado, né? Lá dentro do Reis, eu não sei fazer essa merda. Olha só, lá dentro do Reis. Cara, imita. Eu tava vendo lá, né? Todo mundo queria ser rei. Aquele que não queria ser rei, virou rei. Tá igual aí fora, né? Falei, presidente, boa análise, cara. É exatamente isso. Ele falou assim, porque agora o cara não quer mais ser deputado, não. O cara quer ser só senador. Entendeu? O deputado virou lixo. Então, assim, você percebe, cara, que realmente, assim, ele, inclusive, foi um cara que lá atrás, né, quando ele tinha 3% de voto, a gente já estava lá com ele, né, leal a ele, desde essa época, quando todo mundo tava falando em Aécio, lá em Belo Horizonte. Você já tinha um alinhamento. Não, a gente levantava bandeirão com o Bolsonaro, pô. E nego de nojinho com o Bolsonaro, quando ele tinha 3% de intenção de voto. Então, o que eu acho interessante é isso, é que, assim, ele sempre se colocou numa posição de, cara, eu sou um deputado aqui, talvez se eu chegar lá vai ser, enfim, porque Deus quer mesmo e chegou. E convenhamos, falar que ele ganharia naquela época ali do Haddad com aquilo tudo acontecendo, amigo, realmente era só porque Deus queria mesmo. Bom, Nicolas, eu sempre falo, eu sempre bato nisso, o Flávio esteve aqui e eu levantei essa questão com ele também. A gente sabe que o Jair é o cara que lidera aí a direita, mas a gente vê muitas pessoas também que têm o direito de se colocar como direita e ter a sua campanha. Eu não sei se já é certo, o Zema, Ratinho Júnior, e o que eu perguntei pro Flávio, pergunto para você também, qual que é a postura nos bastidores da direita, tanto seja bolsonarista ou seja quem for, de se juntar para tirar o mal, né, que é a esquerda, que todo mundo fala,
ou se eles vão ali também se degladiar para tentar tirar voto, porque o Caiado veio aqui uma vez e falou, eu acho que tem que ter mais gente de direita, se pulverizar os votos no primeiro turno, beleza, e todo mundo se juntar no segundo turno. Sim. Qual que é a sua visão sobre isso aí? Não, minha visão é essa. Ontem mesmo foi, eu acho que um exemplo disso, né? A gente convocou uma manifestação para ontem do Acorda Brasil, fora Moraes, fora Toffoli, fora Lula, esqueci do principal, fora Lula. E a gente viu que lá em cima tava o Zema, estava também o Caiado, o Tarcísio não estava porque ele já tinha uma viagem marcada para a Alemanha de compromisso, mas assim, ali... O prefeito, né? O Nunes também estava. O Superman não deixaram ele subir no palanque. Ele foi voando. Tá bravo. Pois é, cara, se eu tivesse o tamanho dele, ainda bem que eu sou pequeno, porque senão... Então há uma conversa entre todos esses líderes, até mesmo quem vai manter a sua Não, Morgado, eu não participo, tá? Dessa conversa eu não sei, mas o importante O cara vai querer alguma coisa do governo. Esse que é o negócio. O problema do Bolsonaro, é o seguinte, o Bolsonaro, ele fez um negócio que nunca aconteceu. Sim. Porque ele ganhou sozinho. Exatamente. Ele não tinha nem partido. Sim, exatamente. Ele não tinha partido. Aí ele falou, vão montar meu gabinete. Aí ele montou um puta gabinete profissional. Tanto é que todos os caras do gabinete viraram governador, senador, todo mundo que estava lá no... Se o cara pega o Caiado, tem que botar o cara do Caiado, tem que pegar igual o PT fez. O PT precisou fazer 40 ministérios para dar, se aí o dinheiro vai embora e aí a gente tem que pagar juros, e aí os juros vão aumentar, então a carreta furacão. É isso. Pagar todo mundo. Sim, quando a pessoa vira governo, a gente entende. Só que a questão é durante a campanha, é isso que é o problema. Porque aí chega na época da campanha, os da direita ficam se batendo em vez de focar em quem sabe que precisa. Não, então vamos lá, deixa eu esclarecer isso. Acho que o primeiro ponto é, com relação aos governadores e essa, digamos assim, essa ponta de lança, né, que vão ser os pré-candidatos, eu acredito pelo que eu vejo, tá? O meu sentimento é que há um clima não de hostilidade, pelo contrário, um clima ameno para poder, olha, vamos fazer a campanha e no segundo turno vamos estar juntos. Eu realmente sinto isso, tá? O Cado deu o discurso nele nesse sentido ontem, o Zema também da mesma forma, só que eu acredito que, principalmente em Minas Gerais específico, da campanha anterior, pelo fato do Zema estar no Novo e Novo lançar candidato a presidente, ele não poderia fazer campanha no primeiro turno para o Bolsonaro. Sim. E este período é muito importante. Esse período do primeiro turno é um período muito decisivo. Eu não tenho dúvidas, cara. Se me desse ali, sabe, sei lá, mais 10, 15 dias para poder continuar a campanha ali, eu acho que a gente teria virado. Se eu não me engano, peço para checar, por favor, eu acho que a diferença de votos de Lula e Bolsonaro em Minas Gerais foi de 50 a 60 mil votos. Então, assim, é nada. Em Minas é PT pra caramba. Muito. A norte de Minas tem muito PT. Mas, cara, vota mal! A gente tá conseguindo alterar isso aí aos poucos. Mas eu acho que a briga, o Morgado, que a gente muitas vezes vê no Twitter, é um mundo paralelo, tá? Sim, é isso aí. É paralelo, é um mundo total. paralelo. Né? Eu cheguei no domingo. A rua é diferente daí também. Meu irmão, eu cheguei domingo, depois meu irmão Paulo tava quebrando, nego falando que eu tava com amnésia, e me xingando, e falando que eu tava fazendo campanha pro Flávio, e que eu era irrelevante e tal, que eu só faço videozinho, mas me pedindo videozinho pra apoiar o Flávio. Vai entender essa galera. Aí eu cheguei no domingo, no almoço assim, de família, falei, ô galera, vocês viram o que tá acontecendo aí? Minha tia, não. O que aconteceu? Que? Não tô sabendo disso não. Perguntei pro outro, não tô sabendo, não. Falei assim, cara, é um mundo paralelo, entendeu? De gente que fica ali, inclusive com uma estratégia muito bem definida, tá? Que é destruir qualquer um que possa, entre aspas, ameaçar o legado de qualquer pessoa. Então vamos lá. Eu posso falar bem pra você que eu sou um cara que eu saio correndo na rua, eu sou um cara que estou acompanhando a vila, eu acompanho tudo. O que está acontecendo com a maioria da população é o seguinte: eles estão precisando que alguém dê confiança. Ninguém tem mais confiança para abrir um negócio, para fazer alguma coisa, para fazer uma prestação. É o cara que vai dar confiança para a população, porque todo mundo fala. O Bolsonaro teve aqueles 4 anos lá, com aquela Covid, que não sei o quê, o coveiro, aquela coisa. Apareceu o Lula, deixou o caixa em dia, sem dúvida. Aí apareceu o Lula, tiraram o Lula de aquele rolo todo. Falou, quem sabe é o Lula, aquele Lula da picanha. O Lula foi lá, esperto que é, colocou o Geraldo Alckmin, fez uma frente ampla, 40, carreta furacão, tal, não sei o quê, Brasilzão indo para onde vocês estão vendo, para onde a gente vai. Só que agora, o que acontece? Apareceu o Flávio. A princípio todo mundo fala, outro Bolsonaro, porque outro Bolsonaro, sei que, não sei o quê. E aí ele começa a subir nas pesquisas. Só que tem uma grande parcela da população que ainda está em dúvida, porque fala,
O Lula já me encheu o saco. Eu não aguento mais ver o Lula com esse chapéu agora que ele faz. Eu não quero mais o Lula. Chega. Mas me aparece o filho do Bolsonaro de novo. Mas o cara tava, 32 milhões de gente que tá assim, meu querido Nicolas. É muita gente. Você vai ter que fazer alguma coisa. Não, peraí, o candidato sou Não é eu, lógico, pô. Vai ter que ouvir. Você entendeu? Você entendeu? Tem muita gente Não, que eu entendi, o E candidato- aconteceu isso na última eleição. Cara, eu acho que o candidato é o Flávio primeiro, né? Então, eu acho que não tenho dúvidas que ele, de verdade, ele já tem feito isso. Muita gente já tem falado comigo, cara, eu gostei dessa entrevista dele, ele foi ali, falou, tá realmente de um tom bem conciliador. E eu acho que, cara, sendo bem sincero, essa galera de 32 milhões, são 32 milhões de brasileiros, que é importantíssimo e que decidem a eleição, eles têm, cara, que entender o seguinte: você tá tomando a mesma decisão e tá tomando e pedindo um resultado diferente. Cara, o Lula já se provou o que é, meu amigo. Ele já se provou o que é. O cara só na campanha falou, não vou colocar amigo no STF. Meteu 2. E um era ex-advogado. Ah, porque não vai ter sigilo. Meteu sigilo nas coisas dele, da Janja, no Planalto, até em reunião com o dono do Banco Master. O cara falou que, enfim, teria picanha, não teve. O cara literalmente falou que, enfim, né, ia cuidar do Brasil, etc e tal. Estamos com um rombo gigantesco, principalmente nas estatais, Correio quebrando. 85 milhões do seu dinheiro para poder financiar desfile de carnaval. 14 bilhões para poder financiar a Lei Rouanet, artistas que não precisam disso. Porque eu não sou contrário à Lei Rouanet. Acho que a Lei Rouanet pode, sim, ajudar a financiar ali um pouco, ali tudo, artistas que estão, enfim, começando. Mas o que acontece hoje no Brasil não é isso. É literalmente dar R$1 milhão para Caetano Veloso. Caetano Veloso precisa de mídia, pô. É igual, por exemplo, o Bolsa Família, essas questões assistencialistas são importantes, sim, é óbvio, cara. Tem gente que precisa sobreviver. Mas, poxa, o Vale Gás. Ah, Nicolas, você vai ser contra o Vale Gás? É claro que eu serei contra o Vale Gás dessa forma. Porque anteriormente o dinheiro caía na conta da Dona Maria. Hoje só cai, ela tem que sair de casa e buscar o gás lá na loja credenciada pelo governo. O que é isso, gente? Que governo que se orgulha, depois de estar quase 20 anos no poder, das pessoas não terem dinheiro para comprar gás. E o cartão? Então, não, você tem que me explicar o seguinte. Eu ia perguntar pro professor, nosso professor Samidana aqui, que sempre domina, que é o seguinte: como é que um país que está em pleno emprego, segundo dizem, estamos em pleno emprego, o IBGE falou que está voando, você tem que dar para 18 milhões de pessoas um bujão de gás e um vale. 50. Por quê? E 50. um vale. Assistencialismo. 50 Por que você milhões tá de tão bem? pessoas. Eu posso responder, Surita, é o seguinte... Como é que você explica Foi a isso? pergunta que eu fiz que até agora não esqueci, você respondeu. Se o Lula acabou com a pobreza, por que ele visita ele de 4 em 4 anos e promete tirar eles da pobreza de novo? Exatamente. Cara, não faz sentido, meu É o mesmo irmão. discurso. Eu já falei com as pessoas, olha, não tem problema, pega lá seu Vale Gás, pega lá o que tiver de pegar e vota na outra pessoa, caramba. Esses caras estão usando o sentimento do brasileiro que, óbvio, tá debilitado, tá vulnerável, é colocado naquela posição ali de escravo, porque o PT não quer ver a pessoa prosperar, Exatamente. ter um trabalho digno, empreender para poder transformar, ela não quer isso. Ela quer que a pessoa seja um escravo eleitoral. Tem uma foto, cara, de um senador do PT, ele tá assim, primeiro você começa, depois você melhora. Você lembra dessa trend? Lembro. Opa. Aí ele tá numa casa toda assim, de pau a pique, e depois ele volta lá e tira foto no mesmo lugar, cara. E a casa tá do mesmo jeito. Tipo, depois de 20 anos de que o cara tá como político. O que melhorou, né? Absolutamente nada. Então, assim, eu acho que as pessoas agora têm uma oportunidade, primeiro, essa galera do centro, deixa de nojinho, cara. Dê a oportunidade para uma outra pessoa. Se for o Flávio, ótimo. Quer votar em outra pessoa, ótimo. No segundo turno, se for Flávio e Lula, não tem como escolher outra pessoa. Escolhe algo diferente, cara. Flávio nunca foi presidente da República. Então, assim, tenha pelo menos a decência. Porque é o seguinte, quem confia não erra. Erra quem quebra a confiança. Se você votar numa pessoa, ela quebrou, por exemplo, em 2002, muitos evangélicos votaram no Lula. Muitos, inclusive, pessoas que estão hoje fizeram campanha pro Lula. Pô, o Silas fez campanha pro Lula, Magno Alto fez campanha pro Lula. Eles já falaram isso publicamente. Mas é que o Lula entrou na do PSOL. Foram enganados. O Lula entrou na do PSOL. Na esquerda, lógico. Só que eu digo assim, pô, quem errou? O cara que ele quebrou a confiança das pessoas. Então, o erro depois vai ser se você confiar de novo. Aí já é, pô... Sim. Aí já é sacanagem. Aí já é burrice. Exatamente. Erra, faz erros novos. Nicolas, Deixa eu só fazer um break, que o Dedê tá desesperado. Eu vou fazer um break. Vai lá. Estamos aqui com o Nicolas. O Instagram dele é Nicolas com K, viu? Nicolas Ferreira DM. Conversando aqui com a gente hoje. Mande a sua pergunta, @programa Pan. Tem perguntas boas, Dedê? temos- Dedê vai separar. Bom, Vai lá o break, Reginaldinho. Pois não, Samito. bom, enquanto isso,
Primeiro falando que eu acho que artista seja famoso, não tem que ter Rouanet, a gente usa isso para uma discussão depois, porque empresário ruim também não tem incentivo. O artista hoje, ele é ruim, não consegue público. Aí arrumam, ele não consegue financiamento. Arrumam financiamento, não consegue público, aí obriga. Daqui a pouco eu sou obrigado a pagar esses caras que não têm a menor empregabilidade. A gente está motivando gente sem talento e sem mercado. Mas vamos lá. Deixa eu dar 30 segundos só sobre isso, só para não ficar, né, como se tivesse uma coisa distorcida. Quando eu fui em El Salvador, eu era tipo um sábado e eu vi que estava numa praça e eu percebi que era a prefeitura, né, de São Salvador que estava financiando tipo assim, o show, as barraquinhas, as feiras, porque obviamente o país passa por um processo de reestruturação de tudo, né? Então assim, não é que tipo, para mim acho que óbvio, no mundo ideal, as pessoas realmente precisam ali como empresário, como artista crescer, até mesmo porque tem aquela frase, né, do Miller Flores, se você é um artista e depende do financiamento do serviço público, você não é um artista, você é um funcionário público, né? Você precisa disso. Só que enfim, é uma discussão obviamente clara, mas pra mim é claro que eu não tô longe de querer gostar do que tem hoje. Tá certo? Mas eu não acho que isso seja impossível de acontecer num molde pequeno, mínimo, de uma forma que dê para realmente ajudar pessoas, enfim, que estão precisando. Sabe? Perfeito. Eu queria te chamar, a gente até separou um vídeo que aconteceu o seguinte na semana passada. O governo tinha uma proposta de aumento de impostos para mais de 1.000 produtos. Deu na Agência Brasil, que a Agência Brasil é o órgão oficial do governo. Era uma medida que visava arrecadar 14 bilhões. Aí, você fez uma crítica muito válida, começou outras pessoas também criticarem, e aí o governo recuou. Só que não só recuou, como ele começou a chamar de fake news, e a gente tem um vídeo do Geraldo Alckmin sendo gamer, que é uma das coisas que não, maravilhoso. eu ainda não consegui entender esse vídeo. Isso é maravilhoso. Eu tô chamando, tava com o Bernardo. Calma. Sem bronca. Mas enfim, aí a gente já vai pôr o Fiquem vídeo. calma, não briguem. Calma. É só chamar o vídeo. Bloqueamos. É o Geraldo. Era Kim Jong-Sami. É o Geraldo Gamer. Não, e aí ele fala também que a gente sabe que quando você fala em proteger alguma coisa, parece algo bom. Então ele fala assim, eu estou protegendo, o intuito do governo é proteger a indústria nacional. O que é proteger? Sempre você ouvir alguém falar proteger a indústria nacional significa o seguinte, eles vão enfiar imposto nos concorrentes e você vai ter que pagar mais caro para ter o produto. Ou seja, você que está pagando, o empresário... Só do dó. Mas só um trechinho, não vai na tela aí, meu genro. Só a hora que ele fala. A audiência tá boa. Atenção neste recado. Não vai ter nenhum aumento de imposto de importação para celular, notebook, gabinete, memória, roteador, processador, placa-mãe, LED. Nada disso vai ter aumento de imposto. Essa semana circularam muitas notícias falsas que inventam história para assustar as pessoas. Isso não é verdade. A gente trabalha para proteger a indústria nacional. Tá bem editado o vídeo. Você entendeu? Eles voltaram pra trás e falou que todo mundo mentiu. Parece que quem faz a gestão do perfil oficial do Brasil parece que é o dono da Choquei, meu irmão. Mas é sempre assim. O cara se arrepende depois. Não é. Ele joga pra ver se cola. Se colar, passou. Se não colar, pede desculpa. Com o Pix também não foi diferente, né? Pede desculpa não, fala desculpa não. Eu mandei aquela foto pra você. Ó o que saiu hoje. Ó o que saiu hoje. Eu não sei quem é que fez essa pesquisa e quem respondeu a pesquisa. Olha só o que faz. Por isso que o negócio tem aquela fotinha que eu te mandei, Dedê? Eu mandei pra você agora. Mandei mais cedo, exatamente. Mandei às 7 horas da manhã. 7 pra mostrar meio-dia. Aí, ó. Hoje, pesquisa: brasileiros não se importam em pagar mais caro por produtos nacionais. Não se importam? Quem respondeu essa falou que não se importa? O jumento. Não, Qual o brasileiro? Aí você vai ver o brasileiro, é o Lula. Quem? O leitor, diz o leitor. Respondeu essa pergunta é o cara. Você se importa em pagar mais? Não, eu acho maravilhoso. Tem até um meme, cara, mas tem até um meme, ele virou real. Então tem um meme do PT, que é um cara gritando do PT assim, eu quero pagar mais impostos. Tipo assim, virou real isso, cara. Mas eu não sei que brasileiro que... Mas posso falar, o petista, cara, o esquerdista, ele é capaz de responder isso aí mesmo. De verdade, eu tenho percebido que, assim, a incapacidade mental de tomar as decisões... inclusive o pessoal aqui na Avenida Paulista sempre faz essas perguntas. Eles chegaram esses dias e falaram assim, o que você achou do Nicolas, que contratou 2 maquiadores no gabinete deles pra poder maquiar eles e tal. Cara, isso é um absurdo. Esse chupetinha, que não sei o que e tal. Falou, não, perdão, errei aqui. Na verdade foi a Erika Hilton. Ela, mas ela, né, veja bem,
Então, assim, eles se modulam, cara, e não estão nem aí pra verdade. Esse caso mesmo do vídeo, eu fiz o vídeo, bateu acho quase 30 milhões de visualizações. Depois a internet inteira começou a cair em cima. Inclusive, tinha vários gamers, né? Influenciadores, que fizeram lá o L e tal, e que sumiram agora. E depois ainda vieram falar comigo, é porque você não sabe o que é trabalhar. Aí depois o governo vai lá dar uma recuada em 100 e poucos produtos, né, Sandro? A respeito disso. E eles têm feito isso. Eles pegam, tipo assim, mete imposto em 1.000, depois recua em 100 e fala que você acabou, fez fake news. Então, cara, a gente não tô brincando. Isso pra mim é modus operandi de criminoso. Boa. Isso não é um governo. Eu não sei se vai dar tempo de fazer isso agora, mas depois, você brasileiro, pesquise a página oficial do governo americano. Pesquise a página oficial do governo de Portugal. Pesquise a página oficial da Rússia. Depois você pesquise do Brasil. Cara, se você conseguir colocar aí pelo menos o do Brasil, você vai ver, parece que é uma criança. Sim. Tipo assim, um adolescente, sei lá, sabe, que tá concorrendo à chapa do DCE, sabe, de uma federal, que falou assim, quer saber, meu irmão? Eu vou juntar aqui fofoca com meme, com TikTok. Não, sério, vai abaixando aí, por gentileza. Não é que eles acham que é pra jovem. É um velho. Pegar a galera nova. Você É olha um lá, velho. O cara se chama Mauro, meu né? irmão, é só meme. O que a Gretchen tá fazendo na parada oficial? O que uma capivara, meu irmão? Tipo, se você clicar nesses vídeos aí, pega esse do gatinho ali, pega esse do gato ali. É velho falando, tentando falar pra jovem. Tentando se enturmar. Cara, só que se eles estivessem fazendo isso com o dinheiro do Lula, com o salário dele, era uma coisa. O problema é que ele tá fazendo isso com o teu dinheiro, cara. Entendeu? É o teu dinheiro. Tipo assim, é muito escroto, cara. Não tem cabimento isso, não. Entendeu? É muito besta. Eu quero ver você convencer 32 minutos. Temos uma pergunta aí, Milito tá aqui. Milito também traiu, né? Milito tá lá no Bradock, mas ele vem aqui e quer fazer pergunta aqui no Pânico. Exatamente. Ah lá, ele quer fazer uma perguntinha para dar uma entrevista lá no Bradock. Não, Bradock ele não vai, ele é exclusivo nosso, não vem querer, agora até. Os caras me pagam melhor aqui, cara. Se vier uma maior lá, quem sabe? Quer levar nossos convidados aí. O que você quer saber? O Nicolas, nosso parceiro, né? Vinha aqui desde que era vereador, almoçava com a gente na Dirce. Até uma vez ficou ele e o Delari chorando ali, depois que o Lula foi eleito. Mas eu quero saber, porque eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra sua, Nicolas, e você fala muito do longo prazo, né? Você fala da longevidade. A gente, aqui como direita, às vezes quer tudo como uma sociedade imediatista, a gente quer tudo para amanhã. Mas, a gente sabe que a esquerda está aparelhando e trabalhando com pensamento aí, com o pensamento essência aí durante 30 anos, 40 anos, e agora a gente vê qual que é a situação. Mas a gente, como direita, tem que também pensar a longo prazo. E aí eu te pergunto, o Flávio, por exemplo, veio aqui, até teve a oportunidade de falar que o compromisso público dele é acabar com a reeleição, que é algo que realmente eu acho que tem sido muito danoso para o país. E você, como um futuro presidente aí, eu quero entender como que seria o seu pensamento de política a longo prazo, se você acha também essa política aí de fim da reeleição algo saudável para o país. Pergunta muito longa, hein? Pergunta longa. Eu tô pegando seu pé mesmo. Vamos deixar registrado. No Bradock ele edita. Não, eu sou favorável sim ao fim da reeleição. Eu acredito o seguinte, são dois pontos aí na verdade, tá? Primeiro, muitas vezes a gente percebe que em outros locais você consegue ter uma continuidade porque, é uma ditadura, né? Então a ditadura tem, obviamente, né, ali a supressão da liberdade, tudo que é péssimo e que jamais vai compensar você ter uma continuidade de um trabalho, mas ela te garante essa continuidade do trabalho. Aqui no nosso país é o seguinte, o cara ganha 4 anos, se a oposição ganha nos outros 4 anos, ela derruba tudo que o cara fez, mesmo que seja bom, porque é a oposição. No Brasil, por exemplo, o Bolsonaro fez a secretaria de alfabetização. O PT foi lá e derrubou. Assim, era um dos melhores trabalhos que foram feitos ali, pelo Nadalim, por exemplo, principalmente. Então, cara, a gente vai pedir o fim da reeleição, tá? Só que, e depois? Vai vir um cara que vai dar uma continuidade? Vai ser uma pessoa que, assim, vai deixar as coisas boas, vai aparar as coisas que acredita que seja ruim? Ou a gente vai ficar que nem, tipo assim, sei lá, prefeito, meu irmão. Prefeitura entra, prefeitura sai, aí o cara, o prefeito é capaz de tampar o buraco, o outro vem, arranca o buraco, só para depois falar que foi ele que colocou. Então, assim, eu acho que o Brasil, para poder realmente a gente conseguir transformar, vai realmente demandar tempo. A presidência é muito importante, não tenho dúvidas. Durante o governo Bolsonaro a gente viu isso, principalmente no impacto econômico. Porém,
eu percebo que a maior mudança que a gente pode fazer é a mudança cultural. E quando eu falo isso, pode ficar muito abstrato. Nicolas, nós vamos o quê? Vamos cantar, vamos dançar, vamos todo mundo ir pra rua e levantar o aspecto brasileiro e tal, samba, Tom Jobim. Não é isso, animal. O que eu tô querendo dizer é que nós precisamos, literalmente, criar uma cultura profunda, principalmente começando a formação do imaginário das pessoas. Hoje você tem dentro das favelas, onde inclusive eu nasci e sei disso, você não tem outra opção pro cara, ele não consegue imaginar. Ele não consegue pensar e falar assim, caramba, dá pra eu ter uma rua onde eu consiga andar em segurança sem o ônibus passar em cima de mim. Eu consigo ter uma casa que eu consiga ter uma organização dentro da minha casa. Eu posso ter as coisas limpas, eu posso ter as coisas organizadas, eu não preciso ter alguém fumando maconha na porta da minha casa, eu não preciso, tomar cuidado com o meu filho para ele não ser pego pelo crime organizado. Então, assim, ele não consegue enxergar outra coisa. Por que, por exemplo, que o meu pai conseguiu ver um outro aspecto? Porque o cristianismo faz isso. A religião, né? Foi o cristianismo que conseguiu dar essa nova cosmovisão pro meu pai. E graças a Deus ele conseguiu trazer isso pra minha família, o meu avô também pro resto da minha família. Entendeu? Quebrar a doutrinação. Deixa eu fazer uma pergunta específica. Você falou que sentou com o Jair Messias Bolsonaro. Tá certo. Sentou lá na papuda. Soluçando, hein? Soluçando a situação dele. E me parece que o Jair é o líder, ele que escala. Escalou o Flávio. Ele falou pra você que ele gostaria que você fosse governador de Minas Gerais? Interrogação. Desde a primeira visita que eu tive na casa dele, né, antes dele ser preso, no outro dia ele foi preso, eu até brinquei com ele, ele falou, dia 21 eu tô aqui, é capaz dele te prender amanhã, hein, presidente? É porque é 22, aí eles prenderam. Dessa vez eu visitei ele dia 21. Aí eu falei, cara, é capaz do Moraes te soltar amanhã, só de graça. Só pra dar uma bugada na galera. Mas assim, não aconteceu, né? Mas, cara, na primeira visita que eu tive lá na casa dele, ele falou comigo, não, gostei de sua decisão, achei humilde de não vir para governador, acho que tudo tem seu tempo. E eu expliquei para ele também, falei, presidente, se eu dou uma arma na mão de um policial e fala com ele, vai lá combater o crime organizado, ele vai conseguir? Não vai. Ele precisa ter estrutura, ele precisa ter base, ele precisa até mesmo aprender mais, pô. Tem 29 anos, galera. Compreenda isso. Eu sei que muitas vezes a gente, enfim, tem um impacto, né? Tanto em rede social quanto em visibilidade, mas eu tenho muito que aprender, eu tenho me preparado para isso. Eu quero sim, por exemplo, ter mais conhecimento no âmbito econômico, eu quero sim ter mais conhecimento de outros países, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Pô, saneamento básico, como é que o cara conseguiu resolver isso lá? O Brasil, Emílio, tá com saneamento básico pior do que a Índia. E a Índia é o país que, quando você pensa em país sujo, você pensa nele. Então, assim, o que aconteceu com segurança pública com educação básica lá em Singapura, que deu tanto tão certo. Vamos trazer pra cá. Então, eu quero ter esse tempo de preparação e, principalmente, formar base para poder combater aquilo que a gente precisa combater. Cara, convenhamos, todos os ministros hoje, eles foram formados, não foi? Certeza. E durou anos. Todas as castas de desembargadores, estão em TJ, TRF, também foram formados. A dificuldade para o Bolsonaro de indicar um desembargador que fosse nosso, amigo, era gigantesco. Então, o que adianta? Eu tenho um bolo e eu só tenho a cereja do bolo, pô. Então eu preciso, se algum dia eu chegaria a algum cargo no executivo, eu chegar e falar, cara, esse aqui vai ser meu secretário de comunicação, esse aqui vai ser isso, esse aqui vai ser... Ah, tô com algum problema lá, não sei o que, não pode deixar, esse delegado é nosso. Esse desembargador que é nosso, não vai acontecer isso não. Ah, precisa de um cara pra poder indicar pro Supremo Tribunal Federal. Cara, esse cara aqui é da minha cozinha. Eu conheço ele desde daqui. Eu sei que ele é um cara que não vai me trair, ele vai ser meu. E não meu pra poder fazer as minhas vontades, pra poder fazer a vontade do Brasil. Poxa, como assim, cara? Quem que, por exemplo, indicou esse desembargador lá? Talvez pode ter sido por concurso, né? Mas, por exemplo, você tem agora Toffoli. Pô, o Toffoli começou os inquéritos das fake news, cara. Quem indicou ele? O Lula. Você tem o Alexandre de Moraes. Quem indicou ele? O Temer. Como que você explica que a mulher do cara tem um contrato de 129 milhões? O que um juiz tá fazendo com o business? Ele não devia julgar? Vai julgar, caramba. Só que, assim, a gente não consegue cobrar quem colocou ele lá. Mas você percebe que os caras são deles? São deles? Sim, eu não tenho dúvidas que o Lula chega pro Zanin e fala, faz isso. E ele faz. Flávio Dino, você me deve. Cara, o Lula conhece o Flávio Dino desde quando o Flávio Dino era magro. E o Dino é bom, hein? O Dino é um cara bom. O Dino é um cara, você senta com o Dino, você fica amigo do Dino na hora. A gente tá fazendo, Emílio, um trabalho primeiro no âmbito da política e cultural, Daniel, respondendo pra finalizar, que é... Vai brincando com o Dino. Não, você deu uma volta boa, assim. Não, levantando base no âmbito municipal, com vereadores, com prefeitos, agora também com deputados estaduais, deputados federais. A gente quer, obviamente, ter uma boa base lá no Congresso, porque, cara, política, eu entendi que é grupo. Se eu chegar, por exemplo, lá ano que vem, e a gente ter 20 pessoas, 20 jovens, pessoas que não estão com esse vício da velha política, gente que não tem rabo preso, para poder chegar lá, cara, é praticamente quase que um partido político. Sentar na mesa e falar que, vocês não vão aprovar isso não, então vocês estão menos 20 votos. Mais somados com os outros, tal, vocês não aprovam. Então, assim, a minha intenção é que a gente consiga formar isso. E para governo, cara, neste momento agora, eu não tenho dúvidas que só de eu não roubar eu seria melhor.
do que qualquer candidato da esquerda. Mas eu não vou me colocar numa posição para eles me destruírem antes da hora. E eu acredito que tem muita coisa ainda que eu possa contribuir em âmbito nacional lá dentro do Congresso. Mas o próprio PL é complicado. Porque o PL é um partido muito grande. Parece festa de final de ano em casa. Sabe um petista, deve ser uma puta briga ali dentro. Vem o cunhado. Vem o cunhado que é chamou, petista. Ô, filha da mãe. Tá? Porque se você pegar voto, tem muito voto dentro do PL que não é bolsonarista. Exatamente. Não tem alinhamento, né? Não tem um alinhamento por ele ser tão grande. Você acha que tem como ser esse partido que você fala em ter a maioria, né? Sim. Mas uma maioria também que esteja alinhada uniforme, a esse pensamento, vamos chamar pensamento de direita ou liberal, não sei como é que é esse pensamento. Pensamento do Mercado Livre. Do Mercado Livre, sem ficar enfiando imposto nos caras, sem ficar, Emílio, tomando dinheiro da turma. Deixa eu te explicar, por exemplo, você pega lá o pessoal dentro da Câmara. Cara, o pessoal, se juntar muito ali, tem 4 ou 5 dentro do plenário ou dentro da comissão. Eles param a caramba da comissão. Com 4 ou 5. Por quê? Sabem os meios, sabem as formas de parar, de continuar. Por exemplo, eu lembro que eu fui aprovar um projeto na Comissão de Educação que era para poder instituir segurança nas escolas. Poxa, segurança tem no banco, guarda seu dinheiro, porque não vai ter no lugar onde está seu filho, né? E a gente perdeu por um voto. E, cara, você tem que ver o que a esquerda faz, meu irmão. Quando é projeto meu, tem cara que fala assim, porque você não tem projeto aprovado, tal. Primeiro que é mentira, tem 2 projetos aprovados, inclusive que eu sou relator. Mas, assim, você olha e fala assim, cara, eles veem que é o meu nome, eles travam o trem, cara. E não importa o que seja. Não, cara, tem pode um... ser bom, pode ser bom pro povo. Esse é de São Paulo. Emílio, tem um que o Paulo Freire, quando foi secretário de Educação aqui em São Paulo, ele instituiu a aprovação automática. Então, não importa se você... Sim. Pegou É oposição. Você vai o PT votou contra o Plano Real. E, cara, eu fui e coloquei isso para poder derrubar. A esquerda toda foi contra, a gente conseguiu aprovar. Mas a esquerda toda foi contra. Mas por quê? Tava lá, o autor do projeto, Nicolas Ferreira. Então, assim, a gente tendo ali, Emílio, 10, 15 pessoas, mesmo que, por exemplo, aqui em São Paulo tem fulano, em Ceará tem outro. Mesmo que a gente não consiga, óbvio, fazer a chapa inteira de gente pura nossa, cara, se eu conseguir lá no Ceará, tem 2. Aqui em São Paulo, puxamos 3. Lá em Minas, a gente conseguiu colocar uns 5 legais. Cara, a gente consegue formar uma base. E aí eu acho que é um processo de depuração. Quem sabe depois, o Bolsonaro não vai estar mais no PL, Nicolas, não estamos mais no PL, vai ter um outro partido, vamos montar algum outro partido, vamos tentar fazer uma coisa. Cara, eu não sei o dia de amanhã. Quem é que vai ser o vice do Flávio? Não. Vamos montar a chapa. Gosto de fazer isso. Quem se ferrou foi o Eduardo, né? Sim. Porque acreditou no Trump. O cara acreditou no Trump. Bateu na trave, né? Não é? Não, você sabe. Você sabe. Eu não acredito. Se eu sentar no Trump, é o último cara que eu vou acreditar nele. Na arte de negociação do Trump, né? Ele bate, arremessa, tira, depois eu vou te falar uma coisa pra você, hein? Nicolas. Não, mas é uma boa pergunta. Porque o destaque, até então, era o Eduardo Bolsonaro com a iniciativa, o Magnitsky, por aí vai, né? E aí veio o Flávio. É que ele também tem uma história com, né? Tem história? Tem, lógico que tem. Não, você até explicou que essa direita, que você faz isso até de uma forma mais elegante, é de não ficar brigando em rede social e muito menos em entrevistas. O que aconteceu é um ruído na comunicação. Você pode perceber o seguinte, muitos, inclusive, dos aliados, né, que estão ali em volta, sei lá, por exemplo, do próprio Eduardo, já falaram palavras contra o pai dele que eu nunca falei. Então, assim, eu nunca... Do velho. Exato, eu nunca me dirigi mal nem a ele, nem a nenhum dos filhos dele. Então, porque muitas vezes eu sou mais maltratado do que os caras em volta, que, enfim, já teve gente que tá do lado que falou que o Flávio tá igual um rato se escondendo ali no Senado. Outro já falou que enfim... mas isso é política, né? Que o Carlos Bolsonaro tinha problema mental, já xingou o Renan, que já... Então, assim, por que eu, que nunca demonstrei isso, nem falei nem nada, pelo contrário, sempre estive ao lado do Bolsonaro, tem esse tratamento. O que eu sinto, cara, é que é o seguinte... É uma coisa meio maluca, tá? Porque, vamos lá, eu não sou ameaça para ninguém em âmbito eleitoral de presidência nos próximos 8 anos. 8 anos. Eu não vou. Nem pode. Eu não posso. Sim. Ele não pode eleitar. Eu não posso, cara. Governador poderia, então, né? governador poderia, mas eu não posso. Então, assim, por quê? Ter essa ânsia de talvez falar, não, a gente tem que dar continuidade só aqui, se não for, pronto e acabou. Eu acho, cara, que as pessoas realmente precisam colocar as coisas da devida maneira, do devido peso, e compreender que, cara,
isso são ataques, isso é cobrança, que não tem problema nenhum em ser cobrado, cara. Pelo contrário, Porque você é uma força. Não, você sabe por quê. Você está sendo querendo ser humilde. Não vem com... Aqui a gente não aceita. Aqui nesse programa é sucesso sempre, humildade jamais. É isso aí. Já diria Pitarelli. Pitarelli assinou a cara. Porque você é o cara que demonstrou uma força que só o Jair Bolsonaro, com aquela manifestação que você fez aqui... Apoio popular, orgânico. Aquelas motocicletas, que é orgânico. Aquilo lá foi orgânico, você saiu com 3 caras lá. Pagou os negros para andar na rua. Teve show do Gilberto Gil, Caetano Veloso, não teve passeada na Paulista. Você pegou lá e foi lá, não sei. Ontem também, no Acordo Brasil, foi a mesma coisa, assim. É interessante porque, cara, você nunca sabe a extensão da sua influência, assim, daquilo que pode chegar nas pessoas, né? E eu sempre defendi que as pautas deveriam ser mais amplas, exatamente por esse motivo. Então, ano passado, antes mesmo do vídeo, depois do vídeo do Pix, opa... O Boné que a gente ganha da Globo. Já até sabe, né? O Boné gosta lá. Eu gosto. Antes do vídeo do Pix, por exemplo, eu falei, pessoal, vamos fazer o evento fora Lula, porque eu acho que existem problemas das pessoas que a gente precisa também trazer para nós, pô. A gente não dá pra falar só em eleição e o cara sendo roubado, meu irmão, no imposto. Não dá pra falar só em eleição e o cara sendo roubado no ponto de ônibus. Não dá pra falar somente em eleição, sendo que o cara, meu irmão, não tá preocupado, que é importante, olha que eu falo disso, hein. Mas com relação de beira, trânsito, etc, isso é importante, é claro, eu luto a respeito disso também, para que tenha essa doutrinação ideológica dentro das escolas, mas o cara não tem aonde cagar. Eu vou falar bem rasgado. Então vamos puxar fora Lula, por quê? Porque, caramba, eu nunca fui presidente da República, você também não, o pessoal que fica discutindo na Câmara, ninguém foi. Quem comandou esse país por mais tempo? Não foi o cara, então cobra o cara, pô. Escolhe a pauta, Escolhe a pauta e vamos buscar isso. Deixa eu vou pedir agora pro... tá em primeiro, ele pede break. É um timing bom, né? Ele vai sobe no pódio, o cara fala, vai lá. Ele vai ser ministro agora. É um gênio da TV brasileira. Vou fazer um break para nossa rede de rádio agora, para você ter em primeiro lugar. Primeiro a gente dá... Quem tem que fazer esse break? Não, porque... faz a conta pra ver se a concorrência alcança. É a conta do imposto. Fazer a rádio continuar aí sem break, cara. O break do Reginaldo lá para todo o Brasil. Nicolas Ferreira, tá aqui uma baita audiência aí. Muito obrigado você que está acompanhando. O Alba vai fazer a pergunta. Vai lá, Reginaldo, o Alba vai fazer a pergunta. Eu quero saber. Grande Nicolas. O Alba tá fazendo... Zé da Manga. Ele tá fazendo conteúdo político bom. Bom. Eu voltei. Estou esperando só o YouTube monetizar de novo. Grande momento, sempre uma novela, né? Mas, ô Nicolas, o Brasil, nós já tivemos muitas oportunidades. A gente teve naquele momento lá das manifestações do impeachment da Dilma, aí veio a Lava Jato, sempre aquela sensação de que algo poderia mudar. Novamente, tem uma situação ali do Banco Master, ali dos envolvidos e de tudo que está acontecendo, o filho do Lula. Novamente temos essa oportunidade de ter uma possível mudança no país, das coisas caminharem certas. O que você espera dessa CPMI? O que você acredita que esse assunto, a estratégia que deve se fazer para esse assunto não morrer, para as pessoas não esquecerem do que está acontecendo, e o medo também do atual governo desse assunto impactar nas eleições? Uma análise tua. Gravem isso todos que estão ouvindo aqui agora. Importantíssimo. Nenhum deputado da esquerda, do PT, pessoal, assinou a CPMI do Banco Master. Nenhum. Quero deixar isso aqui bem claro. Depois disseram, depois protocolaram, que não, nós vamos apoiar, nós vamos fazer. Mas quero deixar aqui, nenhum, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o responsável por não chamar a sessão do Congresso, que irá abrir a CPMI do Banco Master, chama-se Davi Alcolumbre. Eu te pergunto, por que esse cara tem tanto poder? Não dá pra entender, cara. Porque, assim, em nível de representatividade... Assim, o Amapá, em termos de Brasil, de população, etc., não se compara ao resto do país. Por que esse cara está comandando o futuro de uma investigação que pode colocar vários criminosos na cadeia? Aí eu te pergunto, qual que é os meios de ação que a gente tem para poder pressionar esse cara? Essa é a república que a gente tem. A gente não tem, cara. Eu vou fazer o quê? Vou fazer uma manifestação na porta da casa dele? Vai mandar me prender. Eu vou fazer uma manifestação lá no estado dele? Tô inclusive pensando. Vou fazer um vídeo? Aí tem gente que fala, só um videozinho, não resolve. Cara, a gente não tem o que fazer. Qual ferramenta que utiliza? Qual ferramenta a gente tem para poder pressionar um cara tão poderoso dessa forma? Então, assim, eu acho que o brasileiro precisa começar a entender que nós precisamos dar nome aos bois. Davi Alcolumbre hoje é o cara que não está travando duas pautas. Primeiro, a dosimetria, porque o Lula vetou, então ele tem que votar o veto. Ele está vetando isso, que é um passo, Emílio, para pacificar o país, cara. De verdade. Você ter... Quem tá preso que roubou os velhinhos do INSS? Ninguém. Quem tá assistindo as eletrônicas? Ninguém. Agora, o Nelson, que ontem eu falei dele lá na Paulista, que é o pai do João, que é marido da Norda, que tem um filho chamado Bento também, ele tomou cadeia de 17 anos. Sabe por quê? Porque tinha uma bola que o Neymar assinou e ele tava lá no Congresso
tinha dado de presente, ele pegou aquela bola, entregou pra polícia, a polícia, deu tranca nele, 17 anos de cadeia. Não tem um vídeo, não tem uma prova que ele quebrou, nada. A Débora do Batom é mais fácil da galera compreender isso, né? Então, com mais escândalos vai ter que acontecer pra gente realmente falar, galera, a gente precisa dar um basta. Eu acho que esse escândalo do Banco Master, tanto do INSS, pra mim ultrapassou do limite plausível da gente ficar em conformidade. Então, assim, Nicolas, será que vai dar alguma coisa? Cara, são tantos poderosos que têm o poder de colocar esses caras na cadeia, que também estão no game. Estão envolvidos. Então, mas ele foi escolhido. Não, ele é presidente do Senado. Sim, tem poder. sim. Presidente da Câmara presidente da Câmara do Senado tem muito poder. Sim. Esse esquema que virou. Ele foi escolhido pela casa. Por quem a gente colocou lá. Exatamente. Por isso que eu falo que a gente está votando mal. Por isso que eu estou fazendo a Sabe reflexão. qual que é o problema? É a questão, né? A matéria-prima que a gente tem para trabalhar. Eu não votei para ele no Senado, porque o deputado não vota, o deputado vota na presidência da Câmara. Isso. Na época, foi orientado pelo partido, etc e tal, para poder votar no Hugo Mota. E aí sempre a gente tem uma questão nesses casos, né? A gente segue a orientação, vota num cara para poder deixar ele próximo, para tentar alguma coisa, ou a gente rompe completamente. Então, é muito difícil tomar, de fato, essa decisão, né? Porque, afinal de contas, a gente deve romper, não ter nada com o cara. Desde o Rodrigo Mas Maia, aí ele assim, vai lá e cola e senta no colo do Lula. E aí, o que a gente faz? Então, assim, é muito complicado, porque é a matéria-prima que a gente tem para trabalhar. Eu espero que no próximo Congresso a gente consiga colocar, cara, um presidente que coloque mais as A astúcia da raposa e a força do leão. Exatamente. Gente, É isso que nós precisamos. Então, respondendo, você acha que vai dar alguma coisa, Nicolas? No fundo lá do meu coração, eu espero que sim. Se eu acho que realmente esses criminosos vão pra cadeia, eu faço uma pergunta: que corrupto tá preso hoje? Mas a pauta que o Alto eu quero saber pegar os caras, né? Deixa eu te falar, e eu quero saber o seguinte. Eu quero saber qual vai ser o gabinete do cara. Tanto do Lula. O Lula é com a carreta furacão. O Lula, a gente nem sabe muito bem quem é. Nem ele sabe. Mas eu quero saber do... Porque se você pensar bem, o Bolsonaro também ele conseguiu muito voto, porque meteu o Moro, meteu o ministro da Economia, Paulo Guedes. Tinha muita gente ali que montou o time. É meio PSDB, sabe? O Precisamos. Precisamos. Não, aí eu quero devolver a pergunta, então. Devolva. Quem que você acha que seriam bons nomes para poder compor o time aí do Flávio? Eu já falo a menina que veio aqui é boa. Ô, menino. Que era da Caixa. Ah, sim. Veio aqui. A Dani? Boa. Da Caixa. Não lembro o nome dela. Boa. Também não lembro. Ela veio trabalhou aqui, com trabalhou com o Paulo Guedes. Isso, é ele. Conhece a Dani? É a Dani? Ela trabalhou no governo Bolsonaro. Dani, não é? Trabalhou. Conhece a Dani? Ela trabalhou junto com o Paulo Boa, Guedes. ela é boa. Se for a mesma pessoa que eu tô pensando. Daniela Marques, eu acho. Como é que ela chama, Delari? Vem aqui. Ele meteu Sampaio, mas ele não... Que Sampaio? Não, é Daniela Marques, ó. Doutora Sampaio. Era da Caixa. É isso mesmo. Não, mas por exemplo, quando quem o Pedro hoje seria saiu, um bom foi cara pra- Ela veio aqui. Ela veio aqui. aqui. Boa. Quem seria o nosso Daniela ministro Marques. da Economia? Paulo Guedes. Ministro de Segurança Pública. Derrite. Mas o Paulo Guedes, será que volta para a vida pública? Não, ele não quer mais. Ele não quer, não. Ele não cara. quer. Ele não quer. Quem Tem vai vir pra contrato bom. Segurança Pública? Derrite. Derrite. Seria um bom nome. Não, Eu Derrite é colocaria. Senado, né? Ah, mas será que ele ganha o Senado e depois vai para ministro? Você vê, São Paulo, sabe quem está na frente do Senado? Marina e o nosso... Quem? Aí, quem? Quem? Marina. Marina e quem? Chuchu? E a Haddad. E o Jaiminho. Ah, não. Vota mal! No Aí Senado. que tá. Mas não Aí vai pro depois governo. reclama. São Aí Paulo... depois reclama que a gente não consegue fazer nada lá. Cara, olha o que vocês estão jogando pra lá. Mas é que eu tô Então, falando... sacanagem também, não. São Paulo, sério mesmo. São Paulo. São Paulo, pelo amor de Deus. Eu falo pra você, ninguém Cara, acredita. O pior prefeito de São Paulo. É verdade. Só pesquisar, só pesquisar. Pior prefeito de São Paulo. O cara, literalmente, a cada 34 dias tem aumentado um imposto no Brasil. O cara, assim, virou meme, literalmente, por conta Mas é um disso. charme. E, pô, É um charme. E toca violão bem. Toca violão. Eu posto o videozinho dele lá. Colocou na Globo News. Agora, Nicolas. Agora. O charme dele. Isso você não fala. É que nem você é um puta cara bonito, um Charmoso. cara inteligente, um cara legal. Esse cara é- Família. cara, família. É, claro, pô. Tem Família da lata. essa conta. Tá na lata. Por isso que eu falo, eu vou fazer eu tô fazendo essa reflexão. Eu vou só escolher candidato bom, que vai fazer a diferença. É isso aí. Não vou escolher candidato Chega de por emoção. amizade. Chega de amigo. Chega de amigo. Nicolas, Boa. você falou do Vale Gás. E o Vale Gás, só 29 deputados, você foi um deles, que votou contra. A maioria votou a favor, mesmo da oposição. Outra medida, eu acho que você pode até explicar, porque essa também é polêmica, mas todo mundo votou a favor, foi a isenção dos R$5.000. A gente sabe que isso
não tem dinheiro de graça, não estão pagando isso, os outros vão ter que pagar, ou vai aumentar o rombo. Eu queria que você explicasse um pouco a lógica, porque vendo de fora, eu que não conheço tanto de política, parece que está ajudando o Lula, porque o Vale Gás ajuda a reeleição dele, a isenção do imposto de renda ajuda, ao meu ver, a reeleição dele, porque as pessoas não vão ficar pensando, olha, isso vai dar ruim depois. O cara olha o imediato. É o seguinte, hoje a gente tem uma grande dificuldade de tomar essas decisões do dia depois. Então, a gente sabe que o governo, diferentemente de mim, que só tem um celular e grava vídeo, eles têm uma secretaria de comunicação, eles têm as páginas de fofoca, eles têm os artistas, eles têm a Plim Plim aí, para poder fazer campanha para eles e derramam dinheiro lá. No dia seguinte, eles vão levantar uma narrativa. Nicolas Ferreira está contra gás para o povo. Direita está contra isentar você de pagar, né, a isenção do imposto de renda. Então, assim, você percebe que você fala assim, tá, eu vou ajudar o Lula se eu votar a favor, mas se eu votar contra, entre aspas, eu acabo ajudando ele também, porque ele ganha capital político dizendo que ele está certo e que a direita está errada. Então, cara, é um jogo muito difícil de jogar, realmente. Nicolas, eu defenderia, mas cara, eu não sou presidente do partido, enfim, eu não sou presidente estadual do partido, as lideranças, né, do PL que vão tomando a decisão, eu acho que a gente devia enfiar a estaca numa decisão e manter. Do tipo, nada que for para poder, entendeu, aumentar impostos futuramente, etc e tal, a gente vai votar contra e vamos sofrer o desgaste junto. O problema é que sempre tem uns espertão, cara, que fala assim, eu não vou ficar mal com o povo, não. Porque a demanda é populista. Exatamente. A demanda é populista. A demanda é o gás, o cara. Não, a demanda. Cara, a demanda o que não rolou, por exemplo, a PEC 6x1, não teve nem votação nessa parada. Não teve votação. Nego bota na minha cara que o Nicolas é contra a PEC 6x1. 6x1 ele é contra ele tal. Ele quer que você trabalhe mais. E eu falo assim, gente. É contra o povo, né? Isso não chegou nem na votação. O projeto que tem, que é o projeto da Erika Hilton, ela conseguiu errar a conta matemática. Ela gosta de você, né? Ela errou, vou ignorar. Mas ela fez o negócio que eu achei. Ela ficou muito linda. Nos Estados Unidos. Ela ficou muito linda depois que ela ganhou a eleição. Mas que tem a turma que trabalha pra ela, que é mais. Vocês estão ficando mais feia, ela tá muito linda. Já tô com muito uma salva de palmas, ela fez um trabalho bonito. Eu acho. Foi no show da Beyoncé. Depois de duas. A gente fala de tanta coisa. Posso tocar no assunto sensível aqui, se você me permite? Pode. É o seguinte, o que o político quer? Engajamento, popularidade, da forma orgânica, que é o que você tem com a ferramenta da internet. Corte rápido. Corte rápido, você posta lá, a turma vai lá te assistir. Só que a gente tem um recurso no Brasil que é o fundão eleitoral, onde esses partidos bilionários dos caciques, que a gente sabe quem manda, vai lá e determina exatamente a eleição ou o que vai acontecer. Como é que você acha que é a possibilidade da gente tirar o fundão? Não sei se você é a favor ou contra, porque no final todos os políticos vão falar com aquela coisa que a gente não aguenta mais. Eu vou concorrer com o estilingue contra contra o canhão. Contra o canhão. Mas você não precisa desse dinheiro, você vê que seu apoio é popular. Sabe quanto eu já usei de fundão eleitoral nas minhas campanhas? 0. Pronto. E ganhei para vereador, segundo meus votados, ganhei o deputado mais votado federal em 2022 do Brasil. Então, assim, é possível? Pra mim, cara, essa desculpa de que, mas você tem uma rede. Eu comecei com quantos seguidores? Eu comecei com 0, igual você. Então, teve um trabalho para poder eu fazer isso. Por que os caras ficam malucos? É porque a galerinha do sistema, Emílio, os caras já estão malucos. Porque eles falam assim, não é possível que esse cara com um celular vai tirar voto meu, sendo que eu uso isso e aquilo e tal. E eu falo, peraí, amigo, eu também mando emenda. Semana passada, a gente, juntamente com o governo do estado, a gente conseguiu enviar 100 milhões para a Zona da Mata, antes de acontecer isso tudo, para a estruturação do polo industrial ali de Juiz de Fora, para poder construir uma rodovia do Mundo Novo, está toda destruída, 100 km de rodovia, coisas realmente propositivas. Mas a minha função principal é fiscalizar e legislar, ponto. Porque se o Brasil mudasse por emenda, o Brasil já era Dubai, já era o Japão. Sem dúvida. Já era o Japão. Então, dinheiro tem. Eles ficam indignados de que, como assim? Eu vou lá no governo, eu consigo articular, consigo tantos pra cá, tantos pra lá, e você com vídeo vai ter voto. Então é lógico que ele, digamos, vai precisar de milhões de dinheiro do fundo para poder fazer a campanha, porque ele precisa, comprar pessoas ali para poder ajudar na campanha, para poder ali conseguir, enfim, fazer bandeira e tal. E acaba que um vídeo meu alcança e não precisa de bandeira, muitas vezes. Perfeito. Então, assim, eu literalmente abri vaquinha. E sabe o que é o mais maluco de tudo? Eu abri vaquinha. E aí teve empresários que doaram. Cara, a esquerda foi atrás desses empresários e reviraram a vida dos caras inteira para poder falar que eles eram bandidos. Então, assim, eu que não uso o fundo eleitoral, eu me torno um bandido porque o cara que doou dinheiro para mim, talvez tenha um processo trabalhista lá. Você percebe que o cara que quer fazer a coisa certa no país, eu não tô brincando, ele só se ferra. Exatamente. Cara, você é um político honesto desse país, você se ferra. Pra você ter ideia. Cara, eu tenho mais de 100 processos. Eu nunca respondi nenhum por rachadinha.
Nenhuma corrupção, nenhum desvio de emenda. Os caras todo dia da F5 lá, ó, lá no COAF, lá pra ver se eu tenho alguma coisa, eles não acham absolutamente nada. Só que os caras que realmente estão fazendo isso, que desvia dinheiro de véia, que desvia dinheiro desvia dinheiro de idosos, desviam dinheiro com um acordo com o banco, esses não são ameaça para a democracia. Agora, velho, eu fui lá em Ubar, que tá debaixo de chuva, enchente, antes de acabar, peço por gentileza, pra poder eu falar a respeito disso daqui. Mano, a esquerda tava divulgando que eu estava caindo na lama propositalmente pra poder fazer vídeo. Aqui foi uma canalice. Sabe quem caiu na lama? Foi um outro cara, nem fui eu. Eu tava de camisa preta, o cara caiu, tava de camisa branca, meu irmão. Então, assim, cara, é muito complicado isso, porque quantas pessoas vão perseverar nisso? Entendeu? De falar assim, não, vale a pena entrar na política. Quantos empresários vai querer doar para um político certo? Já que se ele bancar a campanha de alguém, os caras vão atrás da vida dele inteira, quer destruir a vida dele. Então, assim, pra mim, o negócio é o seguinte, quem chegar lá, bicho, tem que chegar e fazer a coisa na marra. Durante um tempo, Emílio, talvez a população fale, porque é muito difícil e tal, tudo mais, mas depois vai vendo o resultado. Eu estive em El Salvador, eu peguei a experiência de como que eles fizeram, não é fácil, tem sacrifício, a gente está numa guerra civil não declarada aqui no Brasil contra o crime organizado. Vai ter efeito colateral, não tenho dúvida. Hoje no Brasil nós temos um câncer chamado esquerda, e não dá para poder combater esse câncer com band-aid. Isso mesmo. Com dipirona, tem que ter quimioterapia, cai cabelo, é difícil, mas depois resolve. Então vamos resolver isso, cara. Só que assim, de verdade, eu sou capaz de, beleza, tá na minha mão, é pra fazer, eu pego minha família, levo ela lá para os Estados Unidos e durante esse período, meu irmão, resolver se tem. Eu morro tentando, mas eu tento. Depois, se acontecer igual tá acontecendo muitas das vezes, Nicolas, sei lá, suponhamos, sofreu impeachment, Nicolas inelegível e tal, eu vou falar aqui, ó, tentei. É isso aí. Vocês não quiseram, um abraço. Porque peraí, Deus também não mandou aqui pra poder salvar ninguém, né? Ele já morreu por isso. Deixa eu só fazer um break rapidinho. É um VT. Ó. Mexendo. Ó. De verdade, eu tô no céu. Ó. Sempre estão inventando. No mês do consumidor da Van tem bang de ofertaço para você aproveitar. Preço baixo que dispara mais rápido que bala do Velho Oeste. E é assim mesmo. Promoção braba, desconto de verdade e economia para você sair ganhando. Olha, presta atenção. Só essa semana, jogo de jantar é o Opaline, 16 peças de R$ 169,90 por apenas R$ 79,99. É muito barato, né? São R$ 90 de desconto para você economizar de verdade. O jogo vem completo, são 4 pratos rasos, 4 fundos, 4 de sobremesa e 4 copos ou taças. Beleza da porcelana com a praticidade do vidro. É perfeito para deixar sua mesa linda, organizada e bem servida. O almoço do dia a dia vai ficar muito especial, não é isso? O jantar em família vai ficar bonito e as visitas, elas vão elogiar. Só R$ 79,99. É preço de mês do consumidor mesmo. Então passa na Van mais próxima e garanta já o seu. Aqui em São Paulo tem a Van, em Osasco, Mogi das Cruzes e outras 34 lojas espalhadas pelo estado, mais de 188 mega lojas pelo Brasil. As lojas abrem todos os dias, de 9 da manhã até as 10 da noite, inclusive feriados. E o melhor, estacionamento gratuito, mês do consumidor Avan, preço baixo é lei. Muito bem. Dito isso, tem mais alguma pergunta? O Alba. Tem pergunta? Gordão? Albeta, vai lá, Albeta. Tava falando dessa turma aí da internet, ô Nicolas, que antigamente a política era indicação, né? Um cara indicava o outro, tinha família, e agora tem um monte de gente surgindo na internet e ocupando esse espaço. Tem esse medo também desse sistema de que uma pessoa comum, aqui igual você, que surgiu, vai lá de repente, pega uma cadeira e tem um grande engajamento. É questão de tempo do cinema, ou do cinema não, muito cinema. É questão de tempo do sistema acabar sendo reformulado naturalmente por questão da internet? Eu acho que a internet ela foi um instrumento que eles não contavam com a força dela. Assim, foi um imprevisto, né? Tanto que nas eleições, tanto 2018, o Bolsonaro ganhou muito com o advento da internet mesmo, e assim foi aumentando. Então a internet é uma coisa que eles querem tanto regular, né? Na verdade, a censurar não é à toa. Não é à toa porque, por exemplo, hoje mesmo a gente vai finalizar a vaquinha, né, lá pra Zona da Mata, a gente arrecadou mais de 5 milhões de reais. Caramba.
mais 5 milhões de reais que vai garantir aí. 5 milhões? 5 milhões. Que é aquela vaquinha que, a gente falou com você. Depois Você eu que vou pedir pra organizou. galera colocar, mandei o link, algumas outras coisas aqui que eu quero falar também que é importante. E esse dinheiro vai pra onde? Vai pra. Ah, já tá aí. Excelente. Vai pra Juiz de Fora. Essa vai não somente para Juiz de Fora, tá? Várias cidades que foram ali alagadas pelas enchentes. Eu levantei essa vaquinha, estive lá antes para poder puxar as demandas, tá certo? Esse aí que tá passando essa imagem é o caminhão que a gente recolheu as doações na Praça da Liberdade ontem na manifestação. Então essas doações aí eu pedi para os manifestantes levar na Praça da Liberdade em BH. A gente colocou 10 toneladas de doações e tá chegando ali, já chegou lá em Ubá. A gente, se puder passar o vídeo do pessoal de noite orando. Hoje, há 3 dias atrás, eu pedi para um pai de um amigo meu que trabalha comigo, o Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo. Deus abençoe muito a sua vida. Para poder puxar 120 homens para poder levar para Ubá, para poder ajudar na limpeza. Então, isso aí é hoje, 5h30 da manhã. O pessoal está com legendários, porque ele é também um legendário e acabou que foram mais legendários que foram ajudar. São voluntários para ajudar lá. Então, foram quase 100 homens hoje que esteve desde 5h30 da manhã, saíram de Belo Horizonte para poder ficar hoje o dia inteiro limpando ali várias áreas em Ubá. Então, isso também foi uma iniciativa nossa que a gente teve esses dias aí juntamente com a nossa equipe. Então, essa vaquinha, eu até trouxe o cartão aqui. O que vai acontecer? Eu vou finalizar hoje, depois do pânico, vai encerrar a vaquinha. A gente vai destinar isso tudo para a Cruz Vermelha, que é uma instituição muito séria, e ela vai dar este cartão, ó, que está aqui na minha mão, que é um cartão humanitário. As famílias vão receber esse cartão com crédito. E esse crédito ela vai poder usar no mercado. Ela vai poder usar para para alimentação, para questões de mercado. Tipo um vale alimentação. Higiene, exatamente. Comprar, sei lá, tudo, vassoura, o que estiver precisando. E como foi mais de 5 milhões, tirando ali os impostos, né, que tem ali da plataforma, a gente vai conseguir aí alcançar 5 mil famílias. Se cada um tiver 4 pessoas na família, 20 mil pessoas que vão ser beneficiadas em toda a Zona da Mata. Não é somente para Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa, agora também vi que Janaúba também está sobre Forte Chuva, Teófilo Otoni. Então a gente vai distribuir isso. A Cruz Vermelha vai fazer esse trabalho do que você precisa fazer para receber esse recurso. Então a pessoa precisa cadastrar no CRAS, vai ver que as pessoas estão mais em vulnerabilidade e tem uns locais específicos para poder usar esse cartão. Então, assim, o interessante é que até então o governo federal tinha liberado 1,4 milhão de reais. Sim. Nós conseguimos muito mais. Então, com o povo, né, ajudando. Mas, eu até falei no vídeo, quero repetir aqui, esse tipo de situação não pode ser normalizado. O brasileiro paga muito imposto para, na hora de requerir isso, não tem que o povo que já paga imposto ajudar para poder fazer algo que é função do Estado. Aí o Lula me vai lá, né? Lá em Juiz de Fora, depois que a gente foi, né? Depois que a gente foi, ele deu um jeito de ir para lá, porque a galera tava descendo a linha nele. Chegou e foi lá e falou assim: primeiro, falou que problemas como esse, tragédia, não se resolve com brincadeirinha em celular. Foi essa brincadeira de celular que levou mais de 5 milhões para lá. Não foi o discurso dele. E segundo, ele disse que pode ficar preocupado que nós vamos tratar com o Juiz de Fora da mesma forma que a gente tratou o Rio Grande do Sul. Então, vocês estão lascados. Porque Rio Grande do Sul levantou, se não fosse o povo pelo povo, eu não estava em sob enchente até hoje. Tem um movimento que chama SOS Rio Grande do Sul, que toda semana está lá na Câmara. Toda semana, tentando buscar ajudas, recursos e ó... Todo mundo fechou. Quando não foi mais midiático, ninguém vai dar dinheiro. Ninguém quer fazer. Cara, tem imagem do Lula indo pra posar pra tirar foto. Mas vamos agradecer a solidariedade do povo brasileiro. O povo brasileiro é muito solidário. Muito obrigado. Isso aí. O povo brasileiro ele é muito solidário, principalmente quando existem essas. Quando ele vê que alguém está em dificuldade. Vou agradecer aqui em seu nome, né? Que você fez aqui, mas em nome de todas as pessoas que estão lá, que estão precisando dessa ajuda. Que, pô, aí, ó. E amigo, último ponto interessante, foram mais 70 mil pessoas que lá mostra. Coloca ela pra mim de novo, por gentileza. Tem um número lá embaixo, ó. Foram 70 mil pessoas de alguma coisa que ajudaram. Se você divide 75 mil pessoas. Se você divide isso pelo valor total, dá mais ou menos, se eu não me engano, 80, 90 reais de doação. Ou seja, o que move não são as grandes somente doações. Na hora que você fala, 50 reais não vai fazer diferença. Cara, 50 reais foi o que fez a diferença. Então, nos institutos, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos, até mesmo conservadores, que ajudam várias coisas, não é o grandes doações, são pequenas doações. Na totalidade, gera esse grande recurso. Então, muito obrigado de coração. Ô, Nicolas, obrigado por você ter vindo. Boa sorte pra você. Apareça sempre, meu velho. Miro. Sempre é um prazer receber você. Trocar uma ideia aqui com a gente. Reginaldo, é com você, meu querido. Vamos fazer um break, por favor.